Pai do Senhor, povo de Deus, estou muito feliz por esta rica oportunidade que nos foi dada para falar do amor do Senhor, do que Ele tem feito por nós. E hoje eu vou falar sobre perseverança e fé. Mas primeiramente eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade e dizer que é um privilégio muito grande fazer parte desta igreja amada, ADML. E eu quero agradecer aos irmãos que nos convidaram do ADML Podcast. Eu acredito que vai ser de grande relevância aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu quero abrir a palavra do Senhor, Gênesis, capítulo 12, versículo 2 em diante, que diz: Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quero começar essa palavra que fala sobre Abraão. Por quê? Abraão representa muito a fé e a perseverança. Podemos falar de muitos outros personagens da Bíblia, né? Temos José, que foi perseverante, né? Em meio a muita dificuldade, mas por causa de um sonho ele foi perseguido, porém ele perseverou no seu sonho, acreditando no Senhor que aquele sonho ia tornar-se realidade. E tornou-se mesmo. Né? Nós temos também Ana, né, que o Senhor ali fechou a madre de Ana, mas ela perseverou e na perseverança dela, na fé dela, na confiança dela no Senhor, ela conseguiu o milagre dela. Temos Jó, quem não sabe da história de Jó? Um homem perseverante no Senhor que passou por luta, por aflições, perdeu sua família, porém, ele perseverou, né? E eu estive pesquisando o que significa a palavra perseverança. Perseverança é pertinência, é constância, é a qualidade de quem não desiste. Porque não é fácil perseverar, né? Abraão, ele foi perseverante. O Senhor falou para ele sair da terra dele, para ir para um lugar onde ele não conhecia. E ele foi. Ele foi na fé de uma promessa. Aqui no capítulo 12 de Gênesis, Deus fala para ele que vai abençoar ele, vai fazer dele uma grande nação. Mais para frente, aqui no livro de Gênesis, fala que Abraão já estava avançado de idade com Sara e não tinha filho. Era para Abraão ter desistido, porque eles já era avançado de idade, não tinha filho, e como assim ele seria pai de uma grande multidão, né? Pai de nações. Mas ele perseverou na promessa do Senhor. Ele saiu da cidade dele, foi para Canaã, e lá em Canaã teve fome, e ele foi para o Egito. Quando chegou no Egito, ele combinou com Sara para dizer que ela era irmã dele, né? Será que ele teve medo de morrer? Sim, teve. E a promessa que Deus fez para ele? Então, Abraão nos mostra que nós somos humanos. O Senhor nos faz uma promessa e, às vezes, diante daquela promessa, diante da realidade que a gente vê, a gente quer desistir. Porém, Abraão não desistiu. Ele foi perseverante e mesmo com sua idade avançada, o Senhor fez com que a madre de Sara se abrisse, né? E ali concedeu Isaque, o filho da promessa. E quando chegou esse filho da promessa, o Senhor pediu, né, a Abraão que sacrificasse seu filho. E mais uma vez o Senhor testou a fé ali de Abraão e Abraão perseverou. Porque ele tinha uma promessa. Isaque era filho da promessa. Né? Então, assim, hoje o que eu quero dizer para nós
para nós, né? Começa de mim. Vamos perseverar. A Bíblia diz que aquele que persevera até o fim, que Deus tem prazer naquele que é perseverante, né? Deus não tem prazer naquele que deixa a obra pela metade, né? E o Senhor tem me dado a graça dele, a bondade dele, né? Eu tenho passado por momentos difíceis da minha vida, porém, eu tenho uma promessa. E a promessa do Senhor para mim é que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. Minha família é do altar do Senhor. Quando eu cheguei aqui em Londres, o Senhor falou comigo que através da minha vida ia salvar 3 pessoas. Mal saberia que era a minha família. E para mim foi um desafio muito grande, porque em meio à realidade, eu quase quis desistir, porque o deserto estava com o sol escaldante, estava difícil, porém, no deserto, o Senhor sempre me dava um copo de água, né? O Senhor sempre falava comigo. Quando eu queria desistir, o Senhor vinha com o bálsamo dele, com a palavra dele, e na promessa dele eu perseverei. Eu perseverei em fé, na promessa de Deus, porque eu tinha uma palavra de Deus. Às vezes alguém falava aqui, falava ali, por que você ainda está, né, diante disso? Por que você está lutando por esta causa? Porque eu tinha uma promessa. Não é por mim, porque por mim eu quis desistir. Assim como Abraão, quando chegou no Egito, falou para a esposa dele, né, fala que você é minha irmã. Será que ele tinha esquecido da promessa que Deus havia feito para ele, que ele seria pai de grandes nações, que ele não ia morrer? Então, é isso que acontece com nós, que nós somos humanos. Às vezes nós desistimos diante da realidade, porque a realidade, às vezes, não bate com a promessa. Você tem uma promessa de restauração, você tem uma promessa de libertação, porém, a sua realidade é ao contrário. Quantas vezes eu vim para cá, para a nossa igreja, saía de casa, Senhor, fala comigo hoje. Eu preciso que o Senhor fale comigo, porque eu estou cansada. Porque a gente cansa no deserto. A gente cansa perseverando. Por mais que nós temos fé na promessa, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Porque o Senhor faz a promessa, porém Ele tem o tempo dele, que a palavra em Provérbios fala que há tempo para tudo debaixo do céu. E às vezes nós queremos que a promessa se cumpra dentro do nosso limite, do nosso tempo, e não é assim. Porque o Senhor tem o tempo perfeito dele. E no nosso tempo não é o perfeito. Então, assim, graças a Deus, eu louvo ao Senhor, que todas as vezes que eu vinha para esta igreja, eu saía daqui com as forças renovadas. O Senhor colocou uma grande mulher para estar do meu lado me ajudando. Às vezes cheguei até a querer fugir dela quando eu estava com vontade de desistir, porque estava difícil. E eu cheguei a fugir para dizer que eu não queria mais dar uma satisfação para ela. E ela me ligava. Por que você fugiu de mim? E eu falava para ela, porque está difícil. E ela dizia, levanta a cabeça. O Senhor disse que não é para desistir. Enquanto Ele estiver te dando sustento, estiver te dando alimento, direção, vamos focar na promessa. Então, quando você está diante de um desafio muito grande, tenha certeza, você não vai lutar sozinho. Deus sempre vai levantar alguém para estar segurando na tua mão, para estar te carregando ali nos joelhos e para dizer firma na promessa. Aqui nesta casa, o Senhor tem falado comigo, por que o teu coração está tão triste? Você não tem por que estar triste, porque eu prometi e sou fiel. Olha quão gloriosa é as promessas do Senhor. Em outras vezes, Deus falou para mim, o vento vai passar. A partir de hoje,
o vento acalma. E de repente eu pensei, não, então vai acalmar hoje, amanhã não tem mais vento. E não é. Deus falou, o vento vai passar, mas era no tempo dele. O tempo passou agora. O vento passou agora no tempo de Deus. Porém, eu descansei nas promessas do Senhor, que também não é fácil. Você descansar no Senhor. Diante da minha luta, diante da minha batalha, que alguns irmãos conhecem, eu quis desistir, eu quis lutar com minhas próprias forças, e todas as vezes que eu lutava com as minhas próprias forças, eu dava uma marcha para trás, porque eu pensava que era daquela forma e não era. Quando eu realmente entreguei aquilo que me afligia nos pés do Senhor, o Senhor começou a trabalhar. Mas trabalhar de uma forma que eu não via. Porque o mundo espiritual, a Bíblia diz que quem discerne as coisas do mundo espiritual são as pessoas que vivem no espiritual. E eu sabia que Deus tinha uma promessa e que Ele ia cumprir. Porém, as pessoas lá fora não entendiam que eu estava diante de um propósito, de uma promessa e dizia, desiste. Desiste, porque o homem tem um livre-arbítrio. Então eu fui procurar saber, Senhor, que livre-arbítrio então é esse? Se o Senhor deu um livre-arbítrio para o homem. Aí o Senhor me falou, e o homem tem um livre-arbítrio quando Deus não tem um propósito na vida dele. Jonas tinha livre-arbítrio? Tinha. Porém, lá no ventre do peixe, o livre-arbítrio de Jonas acabou. Deus trouxe ele para a praia para cumprir o plano de Deus ali. E muitas outras situações que eu poderia citar aqui. Saulo, ele foi para perseguir, para matar o povo de Deus. Era o livre-arbítrio dele. Porém, no caminho, Deus falou com ele. Cadê o livre-arbítrio dele? Então, o homem que tem livre-arbítrio é aquele que Deus não tem o plano com ele. Quando você tem o plano de Deus na sua vida, ali se finda seu livre-arbítrio. Então, eu entendi assim, por mais que eu entendia que o Senhor tinha uma promessa na minha vida, eu sabia que eu também não tinha livre-arbítrio. Então, eu me dediquei, fui para o meu secreto com o Senhor e falei, faça a tua vontade, Senhor, que a tua vontade prevaleça, não mais a minha. Eu não vou mais lutar, Senhor, luta por mim. Esta causa é tua, esta guerra não é minha, é tua. E a partir do momento que eu entreguei este problema nas mãos do Senhor e perseverei em fé, porque não é fácil perseverar, irmãos, diante das batalhas, diante das lutas. Você vê as coisas dando tudo errado, mas quando você acha assim, está tudo errado, Deus é o Deus de já. Ele trabalha de uma forma tremenda e perfeita. Quando você pensa que não tem mais jeito, não tem mais jeito, Senhor, olha aí, olha o que está acontecendo. E o Senhor fala, eu sou o Deus de já. E Deus trabalha. E hoje eu estou aqui para dizer, se você está no deserto de uma situação na família, de uma doença com filhos, ponha a tua fé nas mãos do Senhor. Ponha a perseverança ali diante de ti. Foca na promessa que o Senhor te deu. Se você tem uma palavra do Senhor, resista. Resista o que vier contra você. Porque a palavra de Deus diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir. E se Deus fala que vela pela sua palavra, quem somos nós? Que tamanho é essa situação diante do nosso Deus? A nossa grande situação, nosso grande problema não é nada diante de Deus. A palavra de Deus diz que o limite do mar está nas mãos do nosso Deus. Então, nosso Deus é forte, é poderoso, porém ele diz, vai até o fim.
E quando a gente vai até o fim, significa que nós perseveramos. Nós não desistimos. Nós focamos ali a nossa promessa, focamos ali no que Deus falou, na palavra do Senhor, que ela é fiel e verdadeira, que a Bíblia diz que a palavra é fiel e verdadeira. E louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Então, meu amado irmão, o que eu tenho para dizer para você nesta noite é: vai até o fim. Não desista. Em Isaías 64, versículo 4, fala assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quem é que espera, irmão? Quem espera é aquele que está perseverante, que está ali confiando. O mundo pode estar do lado avesso, o vento pode estar levantando, mas se Jesus estiver no barco, o seu barco não vai naufragar. Se Jesus estiver no barco, não se preocupe, porque ele é o piloto, e um piloto que não vai deixar você naufragar. Ele sabe certinho aonde vai ancorar o seu barco. Então tenha fé, persevere até o fim, seja fiel ao Senhor. Eu sempre, quando eu vou orar, eu digo: Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por quê? Porque Abraão perseverou até o fim. Porque Isaac perseverou até o fim. Tem história de Isaac que fala que ele abria os poços e o povo ia lá e entulhava os poços dele. Isaac parou? Não. Isaac perseverou. Ele ia lá e cavava outro poço. E o povo ia lá e entulhava de novo o poço. Isaac não parou. Ele foi lá e abriu um outro poço e sempre dava água. Por fim, Abimeleque foi lá e foi fazer as pazes com Isaac e disse: eu preciso fazer as pazes com você porque eu vejo que Deus é na tua vida. Então, se você perseverar até o fim, nada vai te abalar. E teus inimigos hão de ver que Deus é na tua vida, pela tua fé, pela tua constância, por você não desistir na palavra que Deus te deu. Então, esta noite, eu digo: vai até o fim. Não desiste. Seja fiel ao Senhor em tudo. Obedeça em tudo. Não tem como, eu falei na segunda-feira atrás aqui, falando que não tem como um crente fiel e obediente ao Senhor orar e nada acontecer no seu deserto. Tenha certeza e convicção que se você está sendo fiel ao Senhor e obediente, tem algo acontecendo sobrenatural. Se você está no deserto, calme, persevere, que Canaã está logo ali. Mas lembre também que quando você chegar na terra de Canaã tem gigante, porque a vida do cristão é assim, é luta, sim, é luta. Porém, a Bíblia diz que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Olha que Deus maravilhoso é esse nosso. Olha quão poderoso é esse nosso Deus. Deus é maravilhoso, nós temos o Espírito Santo que nos consola, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. Glória a Deus por essa oportunidade. E eu quero terminar minha fala, orando por você que está me ouvindo e agradecendo mais uma vez por esta rica oportunidade. Senhor Jesus, eu quero te louvar e exaltar o teu nome, Pai. Ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, o que daria eu, Pai, em troca dos teus benefícios, Senhor? Porque o Senhor é maravilhoso e neste momento eu quero colocar diante de Ti aqueles que estão nos ouvindo, Senhor.
Pai, peço a Ti pela Tua misericórdia, entra na causa dos Teus filhos, Senhor. Traz um pouco de água para aquele que está no deserto, sedento, Senhor, com o sol, Senhor, escaldante, que não está vendo uma saída. Pai, abre os olhos para que eles vejam quão grande é o Senhor na vida deles. Ó Deus, e que Teu nome venha a ser glorificado, que eles possam perceber que depois deste deserto, Senhor, Pai, eles trarão, Senhor, novidade, eles viverão como quem sonha, Jesus. Ó Pai de amor, traz ali o bálsamo, Senhor, para aquele que está no sol escaldante, às vezes sem perspectiva de vida. Abre os olhos espirituais, Senhor Jesus, para que eles vejam quão grande é o Senhor na vida de cada um. E eu declaro em nome de Jesus a bênção do Senhor, a graça e o favor de Deus na vida de todos os que estão nos ouvindo, para a glória do Senhor Jesus. Agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.